Um dos textos mais interessantes que eu vejo no Novo Testamento da Bíblia grega é um texto que aproximadamente 500 anos atrás foi traduzido de uma forma que modificou profundamente o cristianismo. A Bíblia grega, ou seja, a Bíblia, o Novo Testamento grego, foi traduzido em 1500. E um dos primeiros tradutores para o português e espanhol foi um espanhol, um português naquela época. E do jeito que foi traduzido aquele texto, até hoje ficou. Ninguém mexeu com essa frase. É um pequeno versículo que está aqui, Mateus 24, 22. E esse texto fala sobre o fim, e sobre esse tema que eu quero falar. O fim dos dias, ou o fim quando haveria uma mudança radical na história da humanidade. Nós estamos nesses dias. Não sou apocalíptico, não estou dizendo que vai acontecer hoje nem amanhã, mas nós vivemos no tempo do fim. Se vai ser um fim apocalíptico, não acredito. Eu acredito mais que seja um fim e o recomeço, um fim e o reinício, como é o nome do Messias. O Messias, diz o Apocalipse, chama-se Aleph Bet, Alfa e Ômega, ou seja, Aleph é o início e Tav, ou seja, o Ômega, o Tab em hebraico significa fim e reinício. Na realidade, então, quando o Messias é nomeado como o Aleph Tab, significa ele é o início de tudo e o fim e o reinício de novo. O fim trata-se quando ele vier. Nós acreditamos aqui na Ecomércio o retorno do Messias. E é o que nós pregamos, e é o que nós falamos aqui. E esse texto é um dos textos mais polêmicos, diríamos assim, mas que ninguém percebe. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Muito bem, esse texto está escrito aqui nesse Novo Testamento. Isso aqui é um Novo Testamento trilíngue, está em grego, latim e espanhol. O mesmo texto de Mateus capítulo 24 e 22 também está em Marcos capítulo 13, versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Muito bem, o que significa esse texto? Que realmente esse tempo do fim seria muito longo e muito difícil, e que teria que haver uma abreviação. Caso contrário, ninguém sobreviveria, ou seja, ninguém manteria a fé. Foi até uma pergunta que o mestre dos mestres diz: será que naquele dia alguém vai ter fé? Muito bem, só que do jeito que está aqui, do jeito que foi traduzido e mal traduzido, significa que eu não preciso me preocupar, eu estou bem. Porque se o tempo foi muito difícil, o Senhor vai abreviar o tempo por causa de mim. Por causa de mim, ou seja, por causa dos escolhidos. Se você se considera escolhido, então por causa de você, o Senhor abreviaria. Mas o texto não está falando isso. Por quê? Porque esse texto, eu vou pegar, qualquer um dos textos serve, Marcos capítulo 13, versículo 20, que está aqui, e diz: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E está aqui em grego. Está aqui em grego. Eu vou analisar no grego. Está aqui. A Bíblia é grega. Muito bem. Esse texto diz aqui: mas por causa dos eleitos que escolheu. Vamos parar nessa frase. Alá dia tos ekleptos. Alá significa porém. Alá significa porém. Tos é dos. E ekleptos é eleitos. Agora, esse dia que está aqui foi traduzido pelo primeiro tradutor da Bíblia em português e espanhol, foi traduzido por causa, ou seja, porém por causa dos eleitos que escolheu, o Senhor vai abreviar aqueles dias. É muito fácil, é muito cômodo para o cristianismo.
para os pastores, para essas igrejas, que ninguém mais está pregando a vinda do Messias. É muito fácil. Total, se fica difícil, então ele vai abreviar. Só que esta palavra dia, veja bem, está escrito aqui, alá dia tos ecleptos. Alá é porém, dia é por causa. Foi traduzido por causa, mas não pode ser traduzido por causa. Dia jamais pode ser traduzido por causa. Porque dia está aqui uma fotografia, um desenho do que são as preposições gregas. Aná fica para cima, catá é embaixo, apô é depois, aí vem Apocalipse e tal. Mas a palavra dia, a preposição dia significa através de, através, daí vem o diâmetro e tem o diálogo. Tá? Então dia jamais pode ser traduzido por causa de. Ele é dia, ele é diâmetro, ele é através de. Se você tiver em conta isso, e dia, e você colocar assim, dia significa através de, por mediação de, por auxílio de. Muito bem. Se nós traduzimos assim, veja bem como é que ficou o texto. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas através dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Mas através, por intermédio dos eleitos, graças aos eleitos, através dele que escolheu, abreviou aqueles dias. Ou seja, senhores, meu amigo, dia muda totalmente a postura do cristão diante do fim dos dias. Muda totalmente a postura do que o ser humano tem que fazer nesses dias difíceis. Não pode sentar num banco de uma igreja e ficar ouvindo o pastor pregar. Ele tem que fazer alguma coisa para que o mestre venha. Tem que fazer alguma coisa para que o Messias venha. Você tem uma missão, nós temos uma missão. Através de nós é que o mestre vai vir. Foi através de João Batista que Jesus se apresentou no deserto. Através dos discípulos, através dos santos, através dos escolhidos, através dos cristãos verdadeiros, é que ele vai voltar, ou vai retornar, ou vai abreviar. Então nós temos que fazer a missão. Essa missão é o quê? Você pode fazer essa missão. Senhores, eu vou gastar os meus dias nesta missão. Eu tenho que preparar o caminho da vinda do Messias, porque através de mim, através de você, através de nós, é que ele vai abreviar esses dias. Mas se nós não fizermos nada, ele não vai abreviar. Ninguém vai se salvar. Ou seja, ninguém vai suportar esse tempo de crise que está vindo aí e que já começou. Através dos escolhidos, através dos santos. Isso significa, inclusive, mas a pergunta que não quer calar é por que foi traduzido assim em 1500? Do grego para o espanhol e para o português. Porque não interessava a igreja oficial, entre aspas, de que, já imagina um sacerdote, um pastor, será um líder, imaginar que o Senhor Deus, ou seja, o Messias vai abreviar esse tempo através dos membros da igreja. Então ele perde o cargo, ele perde a postura, ele perde o poder. Mas sempre houve clero, sempre houve uma hierarquia, os que mandam e os que obedecem. Mas aqui é cristianismo, o cristianismo não tem hierarquia, são todos iguais, todos temos que fazer a missão. Através de nós, através de mim, através de nós, é que nós vamos fazer. Se isso for levado a sério, muda totalmente a estrutura da igreja. Vocês já imaginaram isso? Tudo. E foi dentro dessa equação é que nós lançamos, o ano passado, a Igreja Comunidade Messiânica. Uma comunidade, porque só através da comunidade que vai mudar. Não é através dessas questões que estão aí. Grandes templos, grandes igrejas, grandes auditórios. Não, através da comunidade. Ligue para nós, entre em contato conosco.
pelo zap 61 8340 6632. Ou escreve um e-mail, comércio314, aliás, @gmail.com. Ou entre no site, comunique esquecer conosco, www.comunidademessianica.com e comunidademessianica.org.